Olá pessoal, conforme explicado, vou gravar essa aula, que seria a nossa catequese de domingo, porque domingo irei visitar a Luana e o Marcelo lá na Santa Joana, e assim a gente cumpre o nosso combinado semanal, beleza? A continuação, estávamos falando sobre a questão do Deus Criador, que é o Criador do princípio e do fim. E nós discutimos um pouco na aula passada, na catequese passada, sobre esse meio intermeio, né? O que eu faço do início e do fim? Esse intermeio que é obra também da própria pessoa, porque nós somos, como católicos, convidados a atuar dentro da nossa salvação. Eu não me salvo por minhas forças, eu me salvo pela graça de Deus, pela redenção de Cristo na cruz, Ele me salva. Mas eu não sou um objeto inerte que fico esperando, né, a vida passar como se nada tivesse sido em vão a minha criação. Deus nos cria por amor, e diz Santo Agostinho que nós precisamos ser co-participantes, coativos dentro desse processo de salvação. Que continuando, paramos no ponto 285. Desde os seus começos, a fé cristã se tem visto confrontada a respostas distintas das suas sobre a questão das origens. Essa questão das origens do mundo sempre deu pano para manga. Assim, nas religiões e culturas antigas encontramos numerosos mitos referentes às origens. Alguns filósofos disseram que todo é Deus, que o mundo é Deus, e que o devenir do mundo é o devenir de Deus. Isso é chamado panteísmo. Outros disseram que o mundo é a emanação necessária de Deus, que brota desta fonte e retorna a ela. Outros têm afirmado, inclusive, a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente. Isso se chama dualismo ou maniqueísmo. Um adendo, essa seita maniqueísta, Santo Agostinho participou dela por 10 anos. Segundo alguma dessas concepções, o mundo, ao menos o mundo material, seria mal produzido desde a queda e, portanto, que se deve ser rechaçado e superado, isso é o que chama gnosis. Outros admitem que o mundo tem sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, e uma vez feito, o havia abandonado a ele mesmo, o deísmo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, senão que vem nele o puro jogo de uma matéria que existiu sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão testemunho da permanência, da universalidade da questão das origens do mundo. Essa busca é inerente ao homem. Então, o homem tem essa necessidade de explicar de onde viemos, para onde vamos, né? Questões de cunho, se pessoal, chamado existencialista, se material, essa busca do mundo, da existência do mundo, do homem, das coisas. Hoje em dia nós vivemos muito, apesar de não enxergarmos, seríamos como o peixe na água, né? O peixe não enxerga a água, o peixe está envolto na água, mas ele não sabe que está envolto na água. Nós estamos envoltos no mundo gnóstico, e para a gente percebê-lo, ou o exemplo que eu dou geralmente é pensar fora da caixa. A pessoa pensa fora da caixa quando ela sabe que existe a caixa. Então ela sabe que ela pode ultrapassar os limites dessa concepção que o prende. Hoje nós vivemos no mundo gnóstico, né? Essa doutrina que vem desde lá dos séculos passados, anteriores aos concílios. A gente vê que essa forma de pensar, ela hoje está imbuída em vários formatos, porque o agnosticismo, a gnose, né, que é o conhecimento que eu me formo, mas eu não consigo passar desde um limite dado, então só existe aquilo que eu possa ver, tocar meramente. Às vezes o ser só contribui para essa minha busca falha, digamos assim, limitada. Estamos hoje envoltos nele também. Tá? O gnosticismo hoje faz parte do nosso modo de pensar. Por isso que hoje a gente vê as pessoas dentro de limites de pensamento onde a realidade já não se impõe como deveria se impor pela necessidade básica de ser real. Muito enrolado, né? Mas, por exemplo, estava eu falando com meus alunos numa aula sobre ética e falei:
imagine que eu, como vereador, proponha uma lei para que as árvores aqui em Itatiba não produzam mais a fotossíntese. E eles me disseram, mas professor, isso é impossível. Mas eu, né? Falei, mas por que é impossível? Porque a realidade se impõe, não é? A realidade da fotossíntese é inerente ao próprio ser da árvore e de tudo que foi criado segundo os planos de Deus. Não posso eu, por uma lei humana, mudar a realidade. Falei, muito bem. A segunda pergunta eu fiz, posso eu declarar-me negro, segundo a minha concepção? Eles falaram, ficaram sem pensão. Eu falei, não, por que não? Porque você não é negro. Falei, muito bem. Aí eu não quis ultrapassar certas barreiras de gênero porque eu sei das consequências, né? Falei, as outras consequências vocês pensem por si mesmos. Mas a gnose hoje instituída dentro desse relativismo é, não, você pode escolher a finalidade da sua vida segundo a sua vivência cotidiana, porque você vai construir na sua essência que não existe de antemão. Essa é uma ideia de um autor chamado Sartre. E nós estamos num mundo aí, né, que ainda que hoje, não sei, poucas pessoas são as que buscam de verdade essas consequências da inerência do homem, da ontologia, de onde viemos, para onde vamos, né? Até mesmo na minha prática clínica da psicanálise, na minha clínica, poucas pessoas buscam esse contexto mais profundo. O que elas buscam é um alívio imediato de um problema que ele está atrapalhando naquela ocasião. Você soluciona ou dá uma vazão positiva para solucionar temporariamente o problema, elas já ficam felizes, né? Mas assim estamos num mundo onde a busca das origens, e talvez em níveis acadêmicos um pouco mais elevados, se busque algo ainda, né? E dentro dessa busca que é do ser humano, essas buscas não é que não são válidas todas essas que dissemos, mas elas deveriam levar em conta também a questão de Deus criador, não é? Deus, ao menos na visão católica, Deus cria o mundo e Deus dá um, uma finalidade às coisas criadas, que é levar a Ele, né? Seguindo aqui, a inteligência humana pode certamente encontrar por si mesma uma resposta à questão das origens. Em efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana. Nós já falamos sobre isso. Ainda que esse conhecimento é com frequência obscurecido e desfigurado pelo erro. Por isso, a fé vem a confirmar, e esclarecer a razão para a justa inteligência desta verdade. Pela fé sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o que se vê resulta-se do que não aparece. Hebreus 11. Nós já falamos sobre isso, né? A nossa inteligência guiada pela graça, iluminada pela fé, deveria seguir até o ponto de entender que a criação nos remete ao Criador. Toda obra criada nos remete a alguém que a criou, não é? De maneira que, pela própria razão humana, temos a capacidade de entender que há um Deus criador, não é? Aí damos o salto da fé, etc e tal. Mas muitas pessoas, justificando a própria pobreza intelectual ou o que é pior, né? A preguiça ou a injustiça intelectual, ela lá para. Ela fala, não, existe a natureza é bela, criou-se por si só, né? Dentro de um ato do acaso. Bem, a verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar ao seu povo todo o que é saudável conhecer a esse respeito. Mas, além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da sua criação. Ele que elegeu os patriarcas, que fez sair de Israel do Egito, e que, ao escolher Israel, o criou e formou, se revela como aquele a quem pertence todos os povos da terra e terra inteira, como o único Deus que fez céu e terra. Isso nós também já vimos, né? Quando nós falamos antes da aparição de que Deus se revela a Abraão e fala, eu sou Deus, eu sou o único e eu quero ser adorado assim, eu mandei para vocês também a proposta lá do vídeo do professor Marco Antônio, que falava isso, né? Do natural ao criacional, do mundo que era antes natural, antes de Deus revelar-se. Uma vez que se revela, ele fala, quero ser adorado assim, eu sou Deus, eu sou o Criador.
Aí os povos vão, através da inteligência, de toda a sua busca pessoal e comunitária, entender o que é isso, entender como é que Deus Criador nos escolheu como povo eleito e todos os privilégios que isso nos leva a ter e também a responsabilidade. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus único com o seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo até a aliança com A maiúsculo como o primeiro e universal testemunho do amor todo-poderoso de Deus. Por isso, a verdade da criação se expressa com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos, da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Desde o ponto de vista literário, esses textos podem ter diferentes fontes. Os autores inspirados colocaram o começo da Escritura de sorte que expressam em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e do seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, finalmente, do drama, do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e da tradição viva da Igreja, essas palavras seguem sendo a fonte principal para a catequese dos mistérios do começo, criação, queda, promessa de salvação. Então, esses primeiros livros do Gênesis, primeiros capítulos, perdão, eles falam isso, né? A criação, depois teve a questão da queda, que nós vimos um pouquinho sobre Adão, vai repetir aqui no catecismo, e a promessa de salvação. A gente não consegue entender, muitas vezes, o plano de salvação, porque a gente é limitado pelo nosso imediatismo, até intelectual, não é? Nós somos limitados, isso faz parte do ser homem, do ser humano. Mas, como eu já falei, fiando-se de quem nos diz que isso é uma verdade, nós seguimos crendo buscamos entender e entender para crer de novo, e assim passamos a amar. Só se ama aquilo que se conhece. Então ele vai dividir aqui esses 3 últimos aspectos da criação, da queda e do plano de salvação. A criação, obra da Santíssima Trindade. No princípio, Deus criou o céu e terra. 3 coisas se afirmam nessa primeira palavra da Escritura. Deus, como Deus eterno, deu princípio a tudo que existe fora dele. Só ele é criador. O verbo criar, em hebreu, barat, tem sempre por sujeito Deus. Deus cria, tá? Através de sua palavra. E cria desde o nada, tá? A totalidade do que existe, expressa pela fórmula céu e terra, depende daquele que lhe dá o ser, que é Deus. No princípio existia o Verbo, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada tenha sido criado. O Novo Testamento revela que Deus criou tudo pelo Verbo eterno, seu Filho amado. Nele foram criadas todas as coisas, os céus, a terra, tudo que foi criado por ele e para ele. Ele existe com anterioridade a tudo, e tudo tem nele sua consistência. A fé da Igreja afirma também a ação criadora do Espírito Santo. Ele é o doador de vida, Espírito Criador, Veni Creator Spiritus, a fonte de todo o bem. Isso nós pegamos a parte de Jesus como verbo encarnado, Criador também desde o início com a sabedoria, do 1 João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Interessante, porque fala assim na nossa Bíblia, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Se você pegar uma escritura dos nossos irmãos, digamos assim, testemunho de Jeová, que um dia veio uma aqui bater na minha porta, falei, deixa eu ver sua Bíblia. E lá está assim, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era um Deus. Então, e você vê que esse ponto que parece, né, irrelevante tem toda a relevância, porque para os testemunhos de Jeová, então, Jesus não é Deus, né? Não estava desde o princípio criacional de todas as coisas. Para nós católicos, não. Para nós católicos, a Trindade está presente em todas as obras da Trindade. Está na criação, está na redenção, está na santificação. Tá? Se divide didaticamente os papéis de cada pessoa trinitária, mas onde está o Pai está o Filho, e onde está o Filho está o Espírito. Então o Filho é Deus desde sempre,
e o Espírito também é Deus desde sempre, tá? Porque você negar a questão do Filho ser Deus, você está negando a própria salvação. Eu até quando tentei argumentar com a senhora que veio aqui na minha porta um dia falar sobre isso, peguei a sua Bíblia, li. Ela falou, vamos ler a Bíblia? Eu falei, vamos, daí. Aí falei, a senhora vê que a senhora está negando Cristo como Salvador? E isso consiste em que você vai perder a salvação. E ela, né, como eles vêm preparados com um versículo específico falando uma coisa, sei lá de onde tiraram, eu já vi muitos absurdos dessa seita. Ela falou, não, eu não quero mais falar com você, eu vou embora. Eu falei, tá, ok. Mas a ação criadora do Filho e do Espírito insinuada no Antigo Testamento, revelada na Nova Aliança, inseparavelmente um com a do Pai, é claramente afirmada pela regra de fé da Igreja. Só existe um Deus. O Pai é Deus e é Criador, e o Autor e o Ordenador. Fez todas as coisas por si mesmo, é dizer, pelo seu verbo e por sua sabedoria. O Filho e o Espírito, que são como suas mãos. A criação é obra comum da Santíssima Trindade. O mundo foi criado para a glória de Deus. Então, uma das finalidades que nós já vimos, né, é porque fui criado. Fui criado por amor, mas para quê? Qual a finalidade? Adorar a Deus, tá? Para dar glória a Deus. Essa é a finalidade do ser humano. Isso é o que poderíamos, de certa maneira, chamar de processo de santificação. A nossa conversão, que ela é diária, ela é constante, ela é toda a vida. Esse processo que, quando a gente escolhe uma pessoa para estar ao nosso lado, nossa esposa e etc., ou quando Deus nos manda os filhos, essa é a missão também nossa, santificar a nossa esposa santificar o marido e nós santificarmos os nossos filhos. E quando eu estava falando na aula passada, maior trabalho tem o pároco, que não tem esposa e não tem filhos, mas somos todos filhos espirituais. Ele tem que buscar também a santificação de todos os seus filhos espirituais, através da pregação, através do aconselhamento, da ministração dos sacramentos e através da oração. Então, o mundo foi criado para a glória de Deus. É uma verdade fundamental que a Escritura e a tradição não cessam de ensinar e celebrar. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explicação Boaventura, não para aumentar sua glória, senão para manifestá-la e comunicá-la. Porque Deus não tem outra razão para criar que o seu amor e a sua bondade. Aberta a sua mão com a chave do amor, surgiram as criaturas. O Concílio Vaticano I explica. É só o verdadeiro Deus e sua bondade, por sua força todo-poderosa, não para aumentar a sua bem-aventurança, nem para adquiri-la, senão para manifestar sua perfeição pelos bens que outorga às suas criaturas com um libérrimo desígnio. Justamente desde o começo do tempo, criou do nada uma e outra criatura. Então Deus cria por amor, não por necessidade. Nós rezamos a Deus pela nossa necessidade, não porque Deus necessita das nossas orações. Nós louvamos a Deus pela nossa necessidade de reconhecê-lo como nosso Senhor, não porque Ele necessita do nosso. Né? Ele quis que nós participássemos dentro desse processo salvífico de nós mesmos, dos nossos irmãos e de toda a criação. Somos corresponsáveis também pela criação, já diria de maneira infusiva o Papa Francisco. Né? Mas não porque Deus não necessita de nada, mas Ele quis, tá? Isso para nós é um motivo de alegria. Podemos fazer isso como servos humildes e inúteis, né? Entregarmos na mão de Cristo, que Ele faça nas mãos de Deus, e que Ele faça de nós aquilo que lhe aprover para a glória do seu nome, para manifestar ante nossos irmãos também que Ele existe, para que mais pessoas se convertam e venham conosco a entregar sua vida a Cristo. Imagina o mundo como seria belo se todas as pessoas enxergassem e pudessem dedicar sua vida a Deus de maneira íntegra, né? Não haveria mais problemas de corrupção, não haveria mais problemas de nenhuma índole má. Santo Agostinho fala, né? A gente é livre quando a gente conhece e sabe discernir através do livre-arbítrio o bem do mal e
praticar o bem. O mal só é praticado por escravidão. Você é escravo do seu pecado, de alguma coisa de corrupção, e por isso você faz o mal. Por ignorância, por alguma coisa que você não é livre. Só é livre aquele que faz o bem. E sabemos que o bem que fazemos não é bem nosso. É Deus que nos dá o dom para fazer o bem. O bem é dele. Todas as coisas boas que fazem através de nós é dele. Não é minha, não é sua, não é do Papa, não é do pároco, né? Nós somos apenas instrumentos. A igreja é um instrumento para que nos aponta a Cristo. Então, a glória de Deus consiste que se realiza essa manifestação e essa comunicação da sua vontade para os quais o mundo tem sido criado. Fazer de nós filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvar a glória de Deus e de sua graça. Porque a glória de Deus é que o homem viva, e a vida do homem é a visão de Deus. Se já a revelação de Deus pela criação procurou a vida em todos os seres que vivam na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo procurará a vida dos que vêm a Deus. O fim último da criação é que Deus, Criador de todos os seres, faça, por fim, tudo em todas as coisas, procurando ao mesmo tempo sua glória e nossa felicidade. Olha que maravilha, né? Eu estava lendo aqui um livrinho, deixa eu pegar aqui para vocês. Minha casa cheia de livros para todo lado. Eu não sei se dá para ver aí. É que tem aqui uma luz da janela. Mas é um livro Receita de Santidade, do padre Marlon Múcio. Minha esposa teve o privilégio de ir à Expo Católica. Lá estava esse padre, que é uma bênção para nós, né, o Marlon. E tinha esse livrinho e ela comprou e eu estava lendo. E uma das partes ele fala assim: Deus quer a nossa santidade mais do que nós mesmos. Olha que maravilha. Deus nos busca a todo momento. Deus quer que nós sejamos santos. E Ele busca essa nossa santidade. Não é? O que temos que fazer é isso, entregar-se a Deus, né? E Ele fará o resto. Basta entregar-nos. Ah, mas as desculpas a gente conhece. Ah, minha vida nunca foi tão certinha. A minha vida não é certinha. Eu sou um ser humano, eu caio, eu tenho dúvidas. É esse ser humano mesmo que Deus quer, não quer. Se ele quisesse pessoas santas desde o começo, teriam criado todos santos. Não, ele criou seres humanos. E nós buscamos essa santidade para sermos mais livres e felizes, tá? Quanto mais próximos estejamos da figura de Cristo, e o exemplo dos santos nos ajuda nesse trajeto, mais felizes nós seremos. Então a felicidade está intrínseca, né? Procurando ao mesmo tempo sua glória e nossa felicidade. Né? É na glória de Deus, na glorificação de Deus que está a nossa felicidade. O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. Este não é produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Cremos que procede da vontade livre de Deus, que quis fazer participar as criaturas do seu ser, da sua sabedoria e de sua bondade. Porque tu has criado, tu criou todas as coisas. Por tua vontade, o que não existia foi criado. Quão numerosas são tuas obras, Senhor, todas as que as fizestes com sabedoria. Bom é o Senhor para com todos, sua ternura sobre todas as suas obras. Então a obra é boa, tá? Como nós lemos antes, há uma parte dessas filosofias que entendem o mundo como sendo algo mal. O mundo é mal, é matéria, logo é mal. Não, a matéria não é mal por si, tá? É o aprisionamento sobre a matéria que pode fazer-nos desviar do caminho. Mas a matéria foi criada por Deus, nada que é criado por Deus é mal, tá? Tudo é bom. É o mau uso das coisas que nos faz ser mal. Então, havia uma antiga filosofia que falava isso: o mundo é mal, porque o mundo é matéria, logo nós somos mal porque nós somos matéria, e chegou até um absurdo de provocar abortos, porque era matéria, de suicídios, porque matando o corpo se liberaria a alma, ó absurdo, né? Era uma visão dualista da coisa. Nós não somos dualistas, tá? Nós cremos que o ser humano é corpo e alma, não é corpo de um lado e alma do outro. Nós somos um só. Quando nós morremos, o corpo fica
A alma vai, mas até o final dos tempos, onde haverá de novo a reunião entre corpo e alma, né? Depois da vinda de Cristo. Então nós teremos a plenitude da felicidade no céu ou a plenitude da infelicidade no inferno, tá? Se a pessoa já em alma no inferno sofre todas as dores espirituais concedidas pelo fogo eterno, segundo as escrituras, quando tiver o corpo já unido à alma, a dor será muito pior. E assim também no céu, a nossa felicidade estará plena, porque estaremos plenamente dentro desse corpo glorioso, né? Deus cria desde o nada. Cremos que Deus não necessita de nada, pré-existente nem nenhuma ajuda para criar. A criação tampouco é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada, desde o nada, ex nihilo, em latim. Que teria de extraordinário se Deus houvesse sacado o mundo de uma matéria pré-existente? Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quer. Né? Assim, as pessoas que trabalham com obras de arte cerâmica, madeira, artesãos. Enquanto o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer, pela sua palavra. A fé na criação do nada está atestiguada na Sagrada Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos dos Macabeus nos alienta ao martírio. Eu não sei como aparecisteis nas minhas entranhas, nem fui eu quem os regalou o espírito e a vida, regalou de presentear. Nem tampouco organizei eu os elementos de cada um. Pois assim o Criador do mundo, o que modelou ao homem seu nascimento e projetou a origem de todas as coisas, os devolverá o espírito e a vida com misericórdia, porque agora não olhais por vós mesmos a causa de suas leis. Te rogo, filho, que olhe ao céu e à terra, e ao ver tudo que há neles, saiba que a partir do nada o fez Deus, e também o gênero humano chegou assim à existência. Posto que Deus pode criar do nada, pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma aos pecadores, criando neles um coração puro, e a vida do corpo aos defuntos mediante a ressurreição. Ele dá a vida aos mortos e chama as coisas que não são para que sejam. E posto que por sua palavra pôde fazer resplandecer a luz às tenebras, às trevas, pode também dar a luz da fé aos que o ignoram. Então, esse é o nosso compromisso de rezar um pelos outros, não é? Nunca se dá por vencido, crendo, de maneira também um pouco soberba, né? Que eu estou salvo e o outro está condenado. Não sabemos, só Deus sabe o coração. O que cabe a nós, como disse Jesus, orai, orai pelos vossos amigos e orai pelos vossos inimigos, porque não somos nós quem vamos fazer a justiça final, não somos nós que somos os legisladores dos nossos irmãos. Mateus capítulo 7, né, versículo 1 fala, não julgueis e não sereis julgados. Então nós temos essa missão também de orar um pelos outros, pela salvação dos outros. Não sabemos que Deus pode fazer com aquela pessoa, através daquela pessoa, dar muitas graças a muita gente, não é? Há sempre a liberdade humana da pessoa fazer coisas erradas a partir do seu aprisionamento, como eu falei, né? A pessoa não é livre, mas não somos nós que julgamos dentro da nossa visão limitada, dentro do tempo e espaço, dentro daquele aspecto. Obviamente que há pessoas que fazem o mal e nós falamos, aquela pessoa, por esse ato, ela naquele momento agiu de forma malévola, né? E ela cabirá a sentença e pagará sua pena segundo a lei dos homens e segundo a lei de Deus, mas quem julga é Deus, né? Nós cabemos a oração por todos, não somos, e a oração por nós mesmos, tá? Nunca sejamos tão soberbos ao ponto de cremos que já estamos salvos, porque vamos à missa, rezamos o terço, fazemos obras de caridade. Isso tudo é dentro do plano de Deus, é beneplácito da sua pessoa por nosso meio. Mas nunca nos julguemos, eu já estou. Se olhar as histórias dos santos,
Pode pegar qualquer santo, São Francisco de Assis, né? São Pio, São Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, né? Eu gosto muito de ler a história dos santos. Nós vemos que eles, naquele processo já, eles olhavam para si mesmos como sendo, né, pobres. Ele fala, eu, pobre criatura de mim, eu não sou ninguém, eu sou um pecador. Porque se reconhece ante a misericórdia e a grandeza de Deus que não somos nada. Então, assim, acho que é a melhor forma de nos não significa menosprezar quem eu sou de maneira despectiva, de uma depressão, né? Porque eu sou, não. Eu sou um ser humano, Deus me ama a ponto de morrer por mim na cruz, mas eu não devo levar a soberba porque faço obras ou faço algumas coisas que me para ajudar, por exemplo, na comunidade, logo eu me sinto, eu sou melhor que aquele, né? Como aquele que foi orar a Deus, Jesus falou, quem se manifestou, quem estava arrependido, foi lá na frente e falou, eu sou muito bom porque eu faço e eu desfaço, porque eu. E o outro pobre pecador sentou lá no fundo da igreja e falou, Senhor, eu sou um pecador, perdoe-me, estou aqui arrependido dos meus pecados, reconhecendo-se como a gente é, né? Tenhamos sempre isso em mente também. Nós, então, na Igreja Católica, temos essa missão de rezar um pelos outros, né? E é uma efusão de. E é Deus que vai fazer a obra, tá? Às vezes a gente tem essa pretensão também de lançar a semente, como dizia o bom pastor, querer colher os frutos. Não. Faça a sua parte, lance a semente. Isso passa muito com a vida dos nossos filhos, né? A gente faz um bom exemplo, mostra o caminho, joga a boa semente da educação, da cultura, do cristianismo, mas é no coração dele que vai crescer, é Deus que vai colher lá na frente. Nós sabemos como temos a missão de rezar. Deus cria o um mundo ordenado e bom, porque Deus cria com sabedoria, a criação está ordenada. Ordenado significa que cada coisa tem a sua tarefa dentro da criação. Cada coisa foi criada para uma finalidade, para um fim, né? Tudo está criado dentro dessa ordem. Nós estamos numa ordem justa, criados para louvar a Deus. O problema é que nós invertemos a ordem das coisas, como nós já falamos. Em vez de eu rezar para que a graça divina ilumine a minha inteligência, conduza a minha vontade para fazer o bem, meu corpo é um instrumento para esse bem também, as pessoas inverteram os papéis e tudo está para salientar ou para aumentar os prazeres do corpo. A minha inteligência e a minha vontade só buscam ganhar coisas para a satisfação do corpo. E o corpo, como diz o ditado, saco sem fundo, buscamos e buscamos e buscamos, né? Está invertida a ordem das coisas. Como eu falei, se tivesse certinho as ordens das coisas, como deveria ser, teríamos uma tal entendimento da ética que o mundo seria muito melhor. Não precisaríamos estar falando para isso ou aquele, haja assim porque assim é a lei, porque assim não precisaria nem ter lei, né? Já agiríamos bem por consciência, né? Faríamos o bem. Então Deus criou esse mundo ordenado, né? Tudo que dispusesse com medida, número e peso, nele, criada em e pelo Verbo eterno, imagem de Deus invisível, a questão está destinada dirigida ao homem, imagem de Deus, chamada a uma relação pessoal com Deus. Nossa inteligência, participando na luz do entendimento divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação, certamente não sem grande esforço e um espírito de humildade, de respeito ante o Criador de sua obra, né? Porque essas coisas não se dão automaticamente. Eu enxergo uma criação, já enxergo a Deus? Não, é uma questão de entendimento, de respeito por si mesmo em relação à inteligência que você recebeu. A sua inteligência é para buscar a Deus, não é buscar meios de satisfação pessoal. Não que a pessoa não possa ter uma boa casa, um bom carro, né? Possa ter uma vida onde ela possa também ajudar mais pessoas em relação aos bens materiais, mas não é o fim, não é a finalidade do ser humano. Saída da bondade divina, a criação participa dessa bondade. E viu Deus que era bom, muito bom, porque a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem, como uma herança que é destinada e confiada. A igreja está devida em repetidas ocasiões defender a bondade da criação compreendida a do mundo material. Então, o mundo material, como eu disse, não é mal. Mal é ficar preso ao mundo material, de maneira que a pessoa não veja que ela não pertence a esse mundo, né? Quando se diz que nós temos que combater três coisas, né? O pecado, a carne e o mundo, para a nossa santificação.
pecado moral, que é o pecado de cada um. A carne são os desejos libidinosos que nós temos, que nos prendem também à materialidade, as coisas que não nos levam às coisas superiores, né? E o mundo é essa atratividade do materialismo como fim último das coisas. Só há isso, logo eu vou fazer tudo o que é possível, ainda que eu tenha que usar de meios ilícitos para enriquecer, porque só há isso. Vou morrer e vai acabar, né? Uma finitude perversa do ser humano, não é? Não somos animais, somos imagens criados à imagem e semelhança de Deus. Então temos que buscar ultrapassar esse mundo e o mundo seduz, não é? O mundo seduz por inúmeras coisas materiais que faz com que o nosso corpo se sinta atraído, né? Seja em relação a um sexo que não é o devido, porque o sexo também não é mal, né? Dando dentro da sua dimensão unitiva do casal e procriativa. Mas quando te torna um objeto, você é um objeto de prazer para o outro apenas e o outro apenas isso para você também, aí está o erro do sexo mal usado. As comodidades do mundo, tudo que o mundo traz para nos deixar longe de Deus, isso é o erro, né? O mundo em si, material, não é mal. O mal é ficar preso ao material apenas. Deus transcende a criação e está presente nela. Deus é infinitamente mais grande, maior que todas as suas obras. Sua majestade está mais alta que os céus. É mais alta. Sua grandeza não tem medida, mas porque o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, está presente no mais íntimo de suas criaturas, nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Deus é superior, sumo meu e interior íntimo meu. Deus está em cima de tudo mais alto que há em mim e está no mais profundo da minha intimidade, né? Quando nós conseguimos chegar a essa compreensão de fato e chegar nesse encontro definitivo com esse Deus dentro da gente, e a gente vai enxergar o mundo de outra maneira, né? É uma caminhada, é toda a vida. Então Deus está no mais alto de mim mesmo e no mais profundo de mim mesmo. Muito bonito. Está no livro As Confissões de Santo Agostinho, que eu recomendo que vocês também, tendo tempo, leiam, porque é um livro maravilhoso. Deus mantém e conduz a criação. Realizada a criação, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Não só lhe dá o ser e o existir, senão que a mantém em cada instante no ser. E lhe dá o obrar e a leva a seu término. Reconhecer essa dependência completa com respeito ao Criador é fonte de sabedoria e de liberdade, de gozo e de confiança. Amas a todos os seres e nada do que fizesses aborrece, pois se algo odiasse, não o houvesse criado. E como poderia subsistir coisa que não houvesse querido? Como se conservaria se não houvesse chamado? Mas tu tudo o perdoa, porque só é teu, Senhor, que ama a vida. Tudo é teu. Então Deus criou e tudo é bom, tudo conleva para a bondade, para a eternidade. É o mau uso, é a nossa cabeça dura, é o nosso medo, é o nosso, né, fracasso que muita gente e a comodidade intelectual e também prática do dia a dia. É mais cômodo pensar que Deus não existe, que as coisas que existem são as que há. Eu vou lutar para ter só essas coisas, onde me trará uma pseudo-segurança, né? A gente viu ontem, teve outro terremoto, se eu não me engano, no Paraguai. As coisas, né, num piscar de olhos, podem vir a não ser, mas Deus sempre será. Deus realiza seu desígnio, a divina providência. Ler mais alguns pontos aqui até chegar no céu e a terra, tá? Nem que eu pule algum ponto aqui, mas para não ficar tão vasto, né? Já vamos por 40 minutos. Deus realiza seu desígnio, a divina providência. A criação tem a sua bondade e sua perfeição própria, mas não saiu plenamente acabada das mãos do Criador. Foi criada em estado em via, statu viae, até uma perfeição última, todavia, por alcançar a que Deus a destinou. Chamados de divina providência e as disposições pelas que Deus conduz a obra da sua criação até essa perfeição. Então,
Por que Deus não criou perfeito? Porque se fôssemos perfeitos, seríamos outro Deus, né? Nós somos criaturas e como criaturas imperfeitas e por isso nós já falamos na aula passada, pode ser que, né, um bebê nasça e por motivos dessa degeneração do próprio ser, da limitação do ser, ele não venha a sobreviver ou falecer, né? Mas é porque a criação não é perfeita. Então nós somos chamados dentro também desse desígnio a ser co-autores da criação. A criação não é apenas sustentar um outro em relação à sua vida material, ok? Temos filhos e temos que dar um sustento material para os nossos filhos. Eles têm que comer, eles têm que vestir, eles têm que ter um abrigo. Mas não é só isso. Nós somos chamados também a essa coparticipação, corresponsáveis da formação intelectiva, né, das crianças e nossa também. É um pecado se você tendo meios para, tendo inteligência para, você não continuar crescendo na vida intelectual, tá? Isso também é um erro grave, é um pecado, eu diria. Mas também na parte espiritual temos a responsabilidade de crescer na parte espiritual. Agora estamos nos formando para fazer, sei lá, batismo, primeira Eucaristia, os sacramentos iniciais da vida cristã. Mas a nossa formação não pode parar, tá? É uma tristeza nós, como formadores catequistas, que buscamos a formação espiritual das crianças, vemos que muitas fazem o crisma e desaparecem. Talvez por falta desse entendimento, né, dos pais, da família ou da própria pessoa, de que a sua formação espiritual não para, é a vida inteira. Você não vê santo que deixa de rezar. Os santos rezam constantemente, né? Tem uma vida de oração, uma vida de busca de Deus. Ah, a pessoa já chegou ao que se chama sétima morada, uma Santa Teresa d'Ávila. Ela deixou de rezar? Não. Ela deixou de amadurecer o seu espírito? Não. Ela deixou de estudar dentro de uma intelectualidade? E hoje a gente não tem desculpa, né? Material tem aí sobrando livros, internet, né? Meios suficientes para que nós estudemos. Ah, mas a minha parte, eu gosto muito das partes da educação, sei lá, educação física, como o João, da parte mais prática da engenharia, não importa. Importa que você coloque depois o seu dom a serviço, tá? O seu dom intelectivo também tem que estar a serviço da comunidade para Deus. Não podemos nos fechar sobre nós mesmos e falar, não, eu já fiz minha parte, eu já fiz o crisma. Ah, ok, ótimo, perfeito. A partir do crisma, você é um adulto da fé chamado a essa realização de você, intelectiva, espiritual e carnal, né, tem que cuidar do corpo, mas também das pessoas com qual você convive, de maneira imediata, sua esposa, seu marido e os filhos, mas de maneira também a enxergar toda a comunidade como alguém que eu possa fazer alguma coisa para contribuição, tá? E seja o que for. Há pessoas que gostam de trabalhar de voluntário nas barracas da paróquia para ajudar a vender macarrão, a fazer o macarrão, como nós vimos lá semana passada, a sala cheia de macarrão. Né? Não importa, não importa o que você faça, o importante é que você coloque o seu dom a serviço, não é? Porque se Deus deu um dom, você vai guardá-lo, alguma coisa está errada. Né? Deus não nos dá o dom para ficar guardado dentro de um quarto escuro. Deus nos dá os talentos para que devolvamos a Ele em dobro, em triplo, 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. Temos que pôr nossos dons a serviço. E não somente as desculpas. Ah, eu não tenho tempo, porque muitas vezes nós damos desculpas de um monte para justificar a nossa preguiça, né? Não, é porque não sei o quê, porque é minha esposa, é porque é meu marido, é porque não. Né? Nós temos que ir individualmente, tá? Nós trabalhamos em prol da nossa família, em prol da comunidade, e às vezes não é o nosso caso, espero que não seja, né? Mas eu conheço muitas famílias que é assim, ah, eu vou, mas meu marido não vai. Ou o marido vai e a esposa não vai, não importa, não existe caixão para casal. Já viu caixão para casal? Não existe, né? Então, cada um que faça a sua parte dentro daquilo que Deus lhe chama para contribuir. E Deus chamará cada um na sua individualidade para contribuir com o dom que ele deu. Beleza? Dentro desse processo de união da comunidade, mesmo processo que a gente chama de comunhão dos santos. Né? Todos nós somos chamados a contribuir, não de maneira a eu aparecer, mas de maneira a levarmos a Cristo, mas contribua com o seu dom. Ah, meu dom eu só sei varrer a igreja. Não importa. Né? Não importa, não existe dom que não seja aproveitável pelo Senhor.
Cada um ele põe num determinado lugar para que seja feita a vontade dele. Tá? Para não estender muito, aqui continua falando sobre isso, a providência e as causas segundas, né? Deus concede aos homens o poder de participar livremente da sua providência, como eu falei aqui, confiando a responsabilidade de submeter a terra e dominá-la. Somos corresponsáveis, como eu falei, da criação. A criação não está acabada, né? A criação, através da nossa inteligência, deveríamos melhorar a criação para o bem comum. Olha que política bonita seria. Depois, no ponto 309, ele fala sobre aquilo que nós já havíamos conversado, né? Providência e o escândalo do mal. O mal é usado muitas vezes como forma de escândalo, mas como forma da pessoa justificar o seu não fazer. Como ao mal, Deus não existe. Como ao mal, Deus não é bom. Logo, quem sou eu para fazer? Eu não farei. Aí a pessoa fica sentada sobre o próprio rabo e não faz nada, né? O mal existe, o mal é um escândalo. O mal parte do ser humano pelo mau uso da sua liberdade. Há o mal físico e o mal moral, como nós vimos na aula passada. O mal físico ocorre porque as coisas são limitadas, né? Pode acontecer um terremoto, talvez por má gestão do planeta do homem, né? Ou a pessoa que tem algum tipo de problema, ela pode vir a falecer antes da hora, se é que há uma hora para falecer, né? Predeterminada. E as pessoas justificam o seu não fazer, ou o seu não se converter, ou o seu não se cristianizar, porque existe o mal. É um escândalo e a pessoa fala, peraí, ela não enxerga, ou não quer enxergar que do mal Deus tira algo bom, como dizia Santo Agostinho, né? E aí vai justificando todas as suas mazelas em cima, mas o problema é esse, né? É suas mazelas. Eu não quero comprometer-me, por isso eu invento esse negócio de que o mal, Deus não existe, porque é mais fácil um mundo sem Deus, né? Vários filósofos trabalharam sobre isso. O mundo sem Deus, onde eu me baseio só em mim mesmo, nos meus prazeres, vou justificando todos os ganhos para que eu tenha o máximo de prazer e o mínimo de dor, né? Num hedonismo eterno, digamos assim, que nunca vai preencher o vazio existencial da pessoa, porque só preenche esse vazio Deus, mas é uma justificativa, o mal usado como justificativa. O mal em relação à questão, por exemplo, quando a pessoa está enferma, está doente, como nós já falamos, um processo de santificação, se pode ser usado. O mal em si, ou a dor em si, é bobagem, como disse recentemente o Papa Leão XIV. Né? Não devemos justificar o mal ou a dor pela dor. Né? A dor tem que ser dada um propósito, e não toda dor, você não deve buscar a dor como um propósito, tá? Não é isso que o Papa quis dizer. Buscar a dor com propósito é a pessoa que está com a sanidade baixa. Uma coisa é quando a dor surge de um momento específico por uma ocasião, né, específica. Né? Nós falamos semana passada dessa nossa irmã, a Luana, que está esperando a Tereza e está passando por um processo de noite escura, de dor, né, de santificação. Bem entendido esse processo que ela optou por passar, porque muita gente falou, aborte logo, tira logo esse bebê, mas nós, como católicos, cremos que a vida pertence a Deus e a vida é dada desde o momento da concepção. Ela está passando por esse momento da dor, mas ela está entendendo que essa dor servirá para a sua santificação, para a santificação da sua família, para nós, os seus amigos, e para a santificação também, Deus mediante, para toda a equipe médica, né? Porque toda a equipe médica, de maneira materialista, fala, não, tire boa, porque o importante é o prazer e menos dor. Prazer, quanto mais prazer, menos dor, essa é a felicidade do mundo. Né? E ela falou, não, sou católica e vou levar até as últimas consequências. Então, olha que testemunho bonito de fé, né? De santificação. Mas Deus não prometeu mar de rosas, né? Deus não falou, não, venha, sigam-me, eu darei uma estrada longa, larga, com todos os prazeres necessários, e você terá uma vida feliz e frutífera, e lá no final, uma vida eterna. Isso é uma mentalidade um pouco não católica, tá? Tem algumas igrejas, se assim as podemos chamar, que falam, não, Deus te ama e a evidência de que Ele te ama é que... Ô Miguel, é que ele te dará felicidade plena aqui nessa terra. Não, o catolicismo não. O catolicismo diz, pegue a sua cruz e siga-me. Não é? Você
tem que fazer a sua parte. E a mãe de Jesus sofreu a dor, Jesus próprio sofreu a dor, e nós queremos ser tratados, né, como diz o padre Renato Leite, como, como flor de laranjeira, né? A dor faz parte do processo vital, né? A dor pela dor, como eu falei, não deve ser buscada, obviamente, mas o significado que ela pode nos levar a uma santificação nossa e de quem está conosco, né? Imagine agora a glória que pode ser todo esse processo de luta dessa nossa irmã lá no hospital, internada já há mais de 50 dias. Imagine que aquilo lá está mexendo com o coração daqueles médicos, cara. Os médicos estão falando, mas não é possível, cara, tira logo, porque nem é bebê. Vocês viram que agora, se eu não me engano, foi no Texas, mas já havia no estado de Nova York o aborto até o 9º mês. Gente, pelo amor de Deus, né? Qual é a, qual é a, qual é a desculpa que eles dão? Porque antes falavam, não, são células de desenvolvimento, mitose e meiose, ainda não estão formadas, não sei o quê, blá, 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 blá. Agora será a questão da consciência, ainda não tem consciência, sei lá, mas olha o mundo com o qual estamos chegando, né? E, então eu vejo que esse testemunho dela, nesse momento, é um testemunho também para aqueles médicos que falam, pô, mas por que que ela está fazendo isso? Eu não vejo, pode criar uma certa confusão nesses próprios doutores, né? Que a pessoa, quando se medicina, se torna médico, muitas vezes sobe a questão do orgulho, e eles estão falando, peraí, mas espero, né, que alguma vez eles possam crer que, e oxalá Deus, mediante esse milagre que vem a Tereza com saúde, é para justificar também esses médicos, falar, peraí, existiu um milagre, cara, porque isso não seria possível, e olha aí, o milagre aconteceu. Né? Estamos aqui todos em orações, e peço a oração de vocês também por esse nosso propósito. Tá, então, resumo em relação à criação, é um pouco isso, né? Saber que Deus criou o mundo, mas não criou sem um propósito, não nos criou sem um propósito. Temos o propósito de santificação através do mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui para santificar o mundo também. Vamos terminar então esse momento. Agradeço a vocês por esse disponibilidade, esse tempo de aqui que me permitiu fazer essa visita. Peço desculpas pela mudança repentina assim mas tudo é para a glória de Deus. Vamos rezar então uma Ave Maria, pedindo que ela nos abençoe, que ela seja a nossa guia e que na humildade, como ela foi tão humilde, que também é dom de Deus a humildade, que possamos caminhar junto a ela em suas pegadas ao encontro do seu Filho, ao encontro do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.